Olá, alunos! Aqui é a professora Ângela de Língua Portuguesa e nós vamos relembrar o conteúdo sobre transitividade verbal. Na transitividade verbal, o verbo está dividido em verbo intransitivo, que é aquele que não possui um complemento para fazer sentido completo. Por exemplo, João estuda. Estuda é o verbo. Nessa frase, João estuda, o verbo não precisou de mais nenhum outro complemento para fazer o sentido completo. Maria brincava. Brincava é o verbo. Esse verbo não precisou de complemento para fazer sentido completo. Estou lendo. Estou lendo é uma locução verbal e não necessitou de mais nenhum outro complemento para fazer sentido. Temos também o verbo transitivo, que é o contrário do intransitivo. Nele, o verbo possui complemento. Por exemplo, João estuda português. Estuda é o verbo. João estuda o quê? Português. Português complementa, ou seja, completa o sentido do verbo estuda. Maria brincava de boneca. Brincava é o verbo. De boneca é o complemento. Maria brincava do quê? De boneca. Precisou de um complemento para o verbo fazer um sentido. Estou lendo o livro. Estou lendo o quê? O livro. A locução verbal estou lendo precisou do complemento o livro. Os verbos transitivos, como possuem complemento, também vão se dividir em classificações. Nós vamos ter o verbo transitivo direto, que é aquele que não possui uma preposição. Por exemplo, João estuda português. João estuda o quê? Português. O verbo estuda se liga ao complemento português sem nenhuma preposição. Maria embala a boneca. Maria embala o quê? A boneca. O complemento a boneca não precisou de preposição para se ligar ao verbo. Lembrando que esse a não é uma preposição. Esse a é um artigo que acompanha o substantivo boneca. O livro mostrava desenhos. O livro mostrava o quê? Desenhos. O complemento se ligou ao verbo sem nenhuma preposição. E nós temos o verbo transitivo indireto, que é o contrário do direto, ou seja, ele possui uma preposição. Por exemplo, João estuda para a avaliação. João estuda para quê? Para a avaliação. Entre o verbo estuda e o seu complemento, que é para a avaliação, nós temos aí uma preposição, a preposição para. Maria brincava de boneca. Maria brincava do quê? Brincava é o verbo, de boneca é o complemento, que é ligado ao verbo por uma preposição, a preposição de. Gosto de livros. Gosto do quê? O gosto é o verbo. De livros é o complemento que tem a preposição de. O complemento verbal também vai receber a sua classificação. E o complemento verbal é chamado de objeto. Então, ele vai ser classificado em objeto direto, que é quando não possui preposição. Por exemplo, João estuda português. Português é o complemento do verbo estuda. Como não há preposição nesse complemento, ele vai ser chamado de objeto direto. Maria embala a boneca. A boneca é um complemento que não possui preposição. Novamente lembrando que esse a é o artigo que acompanha o substantivo boneca.
Como ele não tem preposição, vai ser chamado de objeto direto. O livro mostrava desenhos. Desenhos é o complemento do verbo mostrava. Como não há preposição nesse complemento, vai ser chamado de objeto direto. E nós temos o objeto indireto, que é o contrário do objeto direto, ou seja, ele possui preposição. Por exemplo, João estuda para a avaliação. Para a avaliação é o complemento que contém uma preposição. A preposição ali é para, ou seja, vai ser um objeto indireto. Maria brincava de boneca. De boneca é um complemento que tem a preposição de, ou seja, objeto indireto. Gosto de livros. De livros é um complemento que possui a preposição de, ou seja, objeto indireto. Vemos então que o verbo, quando for classificado em transitivo direto, o seu objeto, que é o complemento, também vai ser direto, porque não tem preposição entre o verbo e o complemento. Não há preposição, então os dois vão receber a classificação de direto, tanto o verbo quanto o objeto. Já quando o complemento possui uma preposição, será objeto indireto, assim como o verbo também vai ser verbo transitivo indireto. Então, verbo transitivo direto, objeto também direto. Verbo transitivo indireto, objeto também indireto. E é isso por hoje. Até mais!